Em agosto de 2020, fui eleita líder e estava supervisionando o trabalho de vídeos da igreja. Sendo novata, eu não conhecia muitos princípios. E me deparei com alguns problemas no trabalho, então eu procurava o conselho da irmã Jan, a líder de equipe. A irmã Jan conhecia bem os princípios do trabalho. Ela era uma grande ajuda para mim. Percebi que a irmã Jan era meticulosa e tinha um senso de responsabilidade. Às vezes, quando eu estava com muito trabalho, repassava parte dele para ela. Formávamos uma boa equipe. Mais tarde, descobri que sempre que os irmãos tinham um problema, eles procuravam a irmã Jan. E até tomavam decisões depois de conversarem com ela. Eu estava bastante descontente com essa situação. Pensei, se isso continuar, eu não perderei minha posição como líder? Não pode ser. No futuro, lidarei sozinha com o trabalho atribuído a mim e não pedirei a ajuda da irmã Jan. Senão, os outros acharão que não sou uma obreira talentosa. Uma vez, a irmã Jan viu que um dos irmãos progredia lentamente no trabalho de vídeo. Ao investigar, descobriu que ele não tinha habilidades e que não buscava os princípios em seus deveres. Seu trabalho tinha que ser refeito. Ela designou um irmão mais talentoso para ajudar naquele projeto. Eu só fiquei sabendo disso mais tarde. A irmã Jan tinha tomado a decisão certa, mas a situação me incomodava. Achei que era um sinal de desrespeito. Tomar uma decisão importante sem me informar. Que autoridade eu tinha se ela decidia? Mais tarde, perguntei a ela por que ela não tinha me informado. Ela me disse que estava ocupada e esqueceu. Quando ela disse isso, eu perdi a calma. Você está ganhando mais autoridade e tomando decisões sem minha aprovação. Você não me respeita. Isso não faz parecer que a igreja não precisa de mim? Se isso continuar, o que os irmãos pensarão de mim? É claro que pensarão que sou inútil. Como servirei como líder assim? Quando percebi isso, eu entrei em pânico. Outra vez, a irmã Jan me disse que tinha coletado um material de estudo e planejava nos reunir para estudar novas habilidades. Pensei, às vezes sou eu que lembro você de trabalhar nisso. No entanto, depois da nossa conversa, é você que comunga e orienta os outros. Ninguém sabe quanto trabalho eu faço. E todos devem pensar que você assume um fardo maior. Se isso continuar, como manterei meu lugar como líder? Na verdade, eu sabia que era a responsabilidade da irmã Jan conduzir os irmãos nos estudos. E eu sabia que esse trabalho não podia ser adiado e eu não deveria criar confusão. Mas eu não queria que a irmã Jan fizesse esse trabalho. Pensei, a irmã Jan está se envolvendo em mais projetos, inclusive em parte do trabalho pelo qual sou responsável. Os outros preferem procurá-la quando têm problemas. Será que serei substituída por ela em breve? Esse pensamento me deixou muito infeliz. Então comecei a criticar as falhas e problemas no trabalho dela. Eu queria mostrar aos outros que ela não era tão habilidosa no trabalho e que eu era mais talentosa. Um dia, numa discussão com uma líder superior sobre o nosso trabalho, ela mencionou que um dos projetos de vídeo da irmã Jan progredia lentamente. Era o que eu queria ouvir, aí respondi. Correto. Muitos projetos foram atribuídos a ela, mas não dá conta de todos. Alguns projetos dela não foram eficientes. Acho melhor não lhe dar muito trabalho. Ela não deveria ter tanta autoridade. Na época, me senti um pouco culpada. Como eu pude dizer algo assim? Um dever é uma comissão confiada por Deus. Eu estava falando como se eu tivesse atribuído a ela esses deveres. Como se eu lhe tivesse dado essa autoridade e agora a tomasse. Eu não estava na posição errada? Não acreditei que era capaz de dizer algo assim e me senti horrorizada. Além disso, os deveres da irmã Jan incluíam parte desse trabalho. Mas eu tentei impedi-la de cumpri-los e fiquei apontando falhas no trabalho dela. Eu queria que todos vissem que ela não era uma boa obreira e era inferior a mim. Ao refletir sobre isso,
Pensei, como pude ser tão desprezível? Aí procurei passagens das palavras de Deus para resolver meu estado. Encontrei uma em que Deus expõe os anticristos que ressoou com meu estado. Vou lê-la agora. Tudo bem. Um traço mais proeminente da essência de um anticristo é o despotismo. Consolidando todo o poder, eles não ouvem a ninguém. Desprezam a todos. E não obstante o que as pessoas digam ou seus pontos fortes, ou os insights e opiniões que elas tenham, eles não prestam atenção. É como se ninguém estivesse qualificado a trabalhar com eles, ou a participar em qualquer coisa que façam. Esse é o tipo de caráter de um anticristo. Alguns dizem que isso é ter uma humanidade pobre. Como seria só a humanidade pobre comum? Isso é um caráter satânico, e é extremamente feroz. Por que digo que é extremamente feroz? Os anticristos pensam nos interesses da casa de Deus e da igreja como seus, como propriedade pessoal, que deve ser administrada por eles sem nenhuma interferência. Ao fazer o trabalho da igreja, só consideram seus próprios interesses, seu status e sua imagem. Não permitem que ninguém prejudique seus interesses, muito menos deixam alguém com calibre que sabe compartilhar seu testemunho, ameaçar seu status e prestígio. Quando alguém se distingue com um pouco de trabalho, é capaz de compartilhar um testemunho verdadeiro, a fim de beneficiar, edificar e apoiar os escolhidos. E recebe elogios de todos. Inveja e ódio crescem no coração dos anticristos. Eles tentam aliená-los e miná-los, e se recusam a permitir que eles façam qualquer trabalho, a fim de impedi-los de ameaçar seu status. Os anticristos pensam, não vou tolerar isso de jeito nenhum. Você quer ter um papel dentro do meu domínio, quer competir comigo. Isso é impossível. Nem pense nisso. Você é mais capaz, mais articulado, mais educado e mais popular do que eu. Quer que eu trabalhe com você? O que eu faria se você roubasse os meus holofotes? Estão considerando os interesses da casa de Deus? Não estão. O que eles estão pensando? Eles só pensam em como se agarrar ao status. Embora saibam que são incapazes de fazer trabalho real, eles não promovem pessoas de bom calibre que buscam a verdade. As únicas que eles promovem são as que os bajulam e idolatram os outros, que os elogiam e admiram no coração. Pessoas que têm todo um jeitinho, sem entendimento da verdade ou discernimento. Amém. Amém. As palavras de Deus acertaram na mosca. Os caracteres dos anticristos são cruéis, invejam e cobiçam. Eles não respeitam ninguém. Nós também temos esse tipo de caráter. Sim. Antes, eu achava que essa passagem expunha anticristos e não se aplicava a mim. Mas então percebi que meu caráter de anticristo era severo. No início, quando vi como a irmã Jan era responsável e trabalhava muito, eu lhe delegava parte do meu trabalho com alegria. Mas quando percebi que todos a admiravam e a procuravam com suas perguntas, e ela prosseguia com os projetos sem me consultar, eu temi que ela estivesse roubando meus holofotes e ameaçando meu status, e tentei impedi-la de participar de mais projetos. Incluindo projetos que realmente faziam parte dos deveres dela. Eu temia que se o desempenho dela fosse bom, os irmãos a admirariam mais, e que eu poderia até mesmo perder meu status como líder. Até enganei a líder superior para impedi-la de atribuir mais trabalho à irmã Jan. Quando refleti sobre esses comportamentos, vi que eu carecia de humanidade. E estava excluindo outros para preservar meu próprio status. Anticristos prezam a autoridade e nunca consideram o trabalho da igreja nem os interesses dela. Não importa o trabalho que façam, só se importam com status. E quando alguém é mais talentoso e ameaça o status deles, fazem de tudo para oprimi-lo e excluí-lo. O impedem de exercer função importante em dever que tenham responsabilidade. Meu comportamento não era igual ao de um anticristo? Eu agia como se o trabalho de igreja fosse minha propriedade.
ao considerar a quem atribuir certos deveres e quanto trabalho atribuir a ele. Sempre me perguntava se ele representava uma ameaça ao meu status e reputação. Eu não pensei em como isso afetaria o trabalho da igreja. Eu até oprimia e excluía pessoas para preservar meu status. Meu caráter era tão vil e terrível. Deparei-me com esta passagem. Que tipo de caráter é esse quando uma pessoa vê alguém que é melhor do que ela e tenta derrubá-lo, espalhando rumores sobre ele? Ou tenta difamá-lo e minar sua reputação, até mesmo pisoteando-o, para garantir seu lugar? Não é só arrogância e presunção. É o caráter de Satanás. É um caráter malicioso. Atacar e alienar os que são melhores e mais fortes é insidioso e maligno. E que ela não parará por nada para derrubar as pessoas mostra que há muito de um diabo nela. Vivendo pelo caráter de Satanás, ela é propensa a menosprezar as pessoas, punindo-as. Isso não é cometer o mal? E vivendo assim, ainda acha que ela está bem, que é uma boa pessoa. No entanto, ao ver alguém mais forte, ela é propensa a lhe causar dificuldade, a pisoteá-lo. E qual é o problema? Pessoas capazes de fazer tanto mal não são inescrupulosas e teimosas? Tais pessoas só pensam em seus interesses. Só consideram seus sentimentos. Tudo o que querem é alcançar seus desejos, ambições e objetivos. Não se importam com os danos que causam ao trabalho da igreja e preferem sacrificar os interesses da casa de Deus para proteger seu status na mente das pessoas e sua reputação. Essas pessoas não são arrogantes e presunçosas, egoístas e vis? Não só isso, mas também muito egoístas e vis, não estão nem um pouco atentas à vontade de Deus. Essas pessoas têm algum temor de Deus? Não têm o menor temor de Deus. É por isso que agem arbitrariamente e fazem o que querem. Sem qualquer senso de culpa, sem qualquer receio, apreensão ou preocupação, sem considerar o resultado. É isso que geralmente fazem e como sempre se comportaram. Qual é a natureza desse comportamento? De forma amena, elas são ciumentas demais e desejam fama e status. São enganosas e traiçoeiras. De forma dura, a essência do problema é que o coração delas não teme a Deus. Elas acreditam que são de suma importância e veem cada aspecto de si como mais alto do que Deus e do que a verdade. Em seus corações, Deus não é digno de menção e é insignificante. E Deus não tem status no coração delas. Quem não tem Deus no coração e não o reverencia pode praticar a verdade? De jeito nenhum. Então, quando eles andam alegremente ocupados e gastando energia, o que estão fazendo? Essas pessoas afirmam ter abandonado tudo e sofrido muito por Deus. Mas, na verdade, o motivo, o princípio e o objetivo de todas as suas ações é para o bem de seu próprio status e prestígio, para proteger todos os seus interesses. Vocês diriam que esse tipo de pessoa é terrível? Que tipo de pessoa acredita em Deus há muitos anos, mas não tem temor a Ele? Essas pessoas não são arrogantes, não são Satanás? E quais coisas mais carecem do temor de Deus? Além dos animais, são os perversos e os anticristos, a laia de Satanás. Eles não aceitam a verdade e estão desprovidos do temor de Deus. São capazes de qualquer maldade. São os inimigos de Deus e os inimigos dos seus escolhidos. Amém. Amém. Após a leitura, me senti como se ele estivesse bem ali me julgando e expondo minha natureza arrogante e sinistra. Não havia problemas com o trabalho que a irmã Jan supervisionava, mas já que ela era uma ameaça a meu status, achei um jeito de oprimi-la. Tendo a oportunidade de falar mal dela na frente de uma líder superior, para que a líder atribuísse menos trabalho à irmã Jan. Para ela não ganhar ainda mais a admiração dos outros nem tomar minha posição. Eu podia oprimir e atacar os outros para consolidar meu status, sem o menor temor a Deus.
Vivi as toxinas satânicas, cada um por si, e o demônio pega o último, e só eu reino supremo. Eu era egoísta, desprezível e arrogante. Eu agia igual ao Partido Comunista Chinês tirânico, oprimindo e excluindo qualquer um que ameaçasse meu status e autoridade. Eu oprimia, sobretudo, qualquer irmão talentoso e eficiente em seu trabalho. Tentava estabelecer a minha autoridade na igreja e levar os irmãos a admirar apenas a mim. Eu trilhava a senda de um anticristo, cometendo mal e resistindo a Deus. Pensei naqueles anticristos que recorrem a qualquer meio para punir as pessoas a fim de manter seu status, tratando aqueles que ameaçavam seu status como espinhos na sua carne, acusando-os injustamente e punindo-os até que fossem expulsos. E que, após cometerem os males, são expulsos da igreja. Correto. Se eu continuasse assim e não me arrependesse, eu não teria o mesmo destino? Nos 2 últimos anos, Deus tem comungado como discernir anticristos e como evitar trilhar a senda deles. Deus comungou claramente sobre esse aspecto da verdade, para que tenhamos discernimento dos anticristos. Reflitamos sobre nossos próprios comportamentos como anticristos e busquemos a verdade e a transformação. Correto. Mas não me concentrei em resolver meu caráter de anticristo no meu trabalho, nem sobre como cumprir meus deveres e proteger o trabalho da igreja. Eu competi por status. Tratei meu dever como um empreendimento pessoal, como um meio para alcançar status e a admiração dos meus irmãos. E queria toda a autoridade em meu dever. Deixei-me levar pelos meus desejos. Sem a revelação das palavras de Deus, todos pensaríamos que estamos indo bem. E não perceberíamos como são sérios os nossos caracteres de um anticristo. Sim. Como você reverteu as coisas? Eu me deparei com 2 passagens da palavra de Deus que me ajudaram muito. Vamos assistir a elas? Tudo bem. Deus Todo-Poderoso diz: como líder ou obreiro, se você sempre pensa que está acima dos outros e se deleita em seu dever como um funcionário do governo, sempre se aproveitando dos privilégios da sua posição, sempre fazendo planos próprios, sempre considerando e apreciando fama e status, sempre administrando uma operação própria e sempre buscando ganhar status mais alto, manejar e controlar mais pessoas e expandir o escopo do seu poder, isso é encrenca. É perigoso tratar um dever importante como chance de aproveitar a sua posição como se você fosse um funcionário do governo. Se você sempre age desse jeito, não quer trabalhar com os outros, não quer diluir seu poder e compartilhá-lo com ninguém, não quer que nenhuma outra pessoa ganhe vantagem e roube os holofotes, se você só quer desfrutar do poder sozinho, você é um anticristo. Mas se você busca a verdade com frequência, deixa a carne de lado, renuncia aos seus planos e motivações e é capaz de assumir o compromisso de trabalhar com os outros, de abrir seu coração para consultar e buscar com os outros, ouvir com atenção as ideias e sugestões dos outros e aceitar um conselho que seja correto e alinhado com a verdade, não importa de onde venha, você está praticando de maneira sábia e correta. E você é capaz de evitar a senda errada, que é proteção para você. Não importa o que você faça, seja aquilo importante ou não, sempre deve haver pessoas que ajudam você para lhe dar dicas, conselho e assistência nas coisas. Dessa forma, você fará as coisas de modo mais correto. Será mais difícil cometer erros e será menos provável que você se desvie, o que é tudo para o bem. Servir a Deus, especificamente, é coisa séria.
e não resolver o seu caráter corrupto, poderia colocá-lo em perigo. Quando as pessoas têm caracteres satânicos, elas podem se rebelar contra Deus e resistir a Ele a qualquer momento e em qualquer lugar. As pessoas que vivem segundo caracteres satânicos podem negar, resistir e trair a Deus a qualquer hora. Os anticristos são estúpidos. Eles não percebem isso. Acreditam que já foi difícil o bastante conquistar meu poder. Por que deveria compartilhá-lo com outra pessoa? Entregá-lo aos outros significa que não restará nada para mim, não é? Como posso demonstrar meus talentos e habilidades sem poder? Eles não sabem que o que Deus confiou às pessoas não é poder nem status, mas um dever. Eles só aceitam status e poder, deixam seus deveres de lado e não fazem trabalho prático. Ao contrário, eles buscam fama e status e desfrutam dos benefícios do status. Fazer as coisas desse jeito é muito perigoso. Isso é resistir a Deus. Qualquer um que busca fama e status em vez de cumprir corretamente o seu dever está brincando com fogo e com sua vida. Aqueles que brincam com fogo e com sua vida podem condenar-se a qualquer momento. Hoje, como líder ou obreiro, você está servindo a Deus, o que não é algo comum. Você não está fazendo coisas para alguma pessoa, muito menos está trabalhando para pagar contas e colocar comida na mesa. Em vez disso, está cumprindo seu dever na igreja. E visto, sobretudo, que esse dever lhe foi confiado por Deus, qual é o significado de cumpri-lo? Você deve prestar contas a Deus pelo seu dever, não importa se você o cumpra bem ou não. No fim, você deve prestar contas a Deus. Deve haver um desfecho. O que você aceitou é a comissão de Deus, uma responsabilidade sagrada. Portanto, não importa quão importante ou insignificante seja, é assunto sério. Quão sério é? Está diretamente relacionado ao seu futuro e destino, ao seu fim. Se cometer o mal e resistir a Deus, você será condenado e punido. Tudo que você faz ao cumprir o seu dever é registrado por Deus. E Deus tem princípios e padrões próprios para pontuá-lo e avaliá-lo. Deus determina o seu fim com base em tudo que você manifesta ao cumprir o seu dever. Amém. No passado, eu via minha posição como líder como símbolo de status. Só lendo as palavras de Deus percebi que o dever é uma comissão que Deus concede a alguém que é um ser criado. É uma responsabilidade. E nada tem a ver com status e autoridade. Cumprir seu dever na casa de Deus não é como ter uma carreira. Não há competição. Todos cumprem suas responsabilidades em suas próprias funções. Correto. Os irmãos me escolheram para fazer o trabalho da igreja, dando-me oportunidades para praticar, para aprender a agir conforme os princípios por meio do meu trabalho e entender a verdade. A igreja também designou irmãos talentosos que entendiam os princípios para trabalharem comigo, para que eu pudesse dar o meu melhor nos meus deveres e fazer bem o trabalho da igreja. Correto. Mas não foquei buscar a verdade e trabalhar em harmonia com os outros. Antes busquei status. E para mantê-lo, eu até oprimi os outros, privando-os da chance de praticar. Eu não só prejudiquei meus irmãos, como sabotei o trabalho da igreja. Em vista da minha conduta, eu não era apta a ser líder. Não queria seguir esse caminho errado. Eu só queria cumprir de forma honesta e prática meus deveres e responsabilidades. Amém. Depois disso, comecei a me dedicar mais ao meu dever. E quando vi os outros indo à irmã Jan com perguntas, não me senti mais tão mal. E parei de me preocupar com o fato de eles a admirarem.
Só pensava na melhor forma de trabalhar com a irmã Jan para cumprir nossos deveres. Correto. Quando percebia que a irmã Jan tinha problemas no trabalho, eu me comunicava com ela e a ajudava a se recuperar. Quando projetos avançavam lentamente, eu discutia com ela meios de aumentar a eficiência. Quando eu carecia de percepção ou não sabia como lidar com certos problemas, eu também procurava a comunhão dela. Com o passar do tempo, começamos a trabalhar melhor juntas. E eu me senti livre e aliviada. Graças a Deus. Quando trabalhamos em harmonia com outros, obtemos resultados e recebemos a bênção de Deus. Correto. Lembrei-me das palavras de Deus. Vou lê-las agora. Tudo bem. Ser um líder de igreja não é só aprender a usar a verdade para resolver problemas, mas também descobrir e cultivar pessoas de talento, as quais vocês não devem invejar nem reprimir. Praticar assim é benéfico para o trabalho da igreja. Se você puder cultivar alguns buscadores da verdade para cooperar com você no seu trabalho, e todos tiverem testemunhos no final, então você será um líder qualificado. Se pode agir conforme os princípios em todas as coisas, você está sendo leal. Alguns estão sempre com medo de que outros os ultrapassem e sejam estimados enquanto eles são negligenciados. Isso os leva a atacar e excluir os outros. Isso não é ter inveja dos talentosos? Isso não é egoísta e mesquinho? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar apenas em seus interesses, satisfazer seus desejos, não pensar nos outros nem nos interesses da casa de Deus. Pessoas assim têm um caráter ruim e Deus não tem amor por elas. Cuide da vontade de Deus e será capaz de tratar os outros com justiça. Se recomendar uma boa pessoa para que seja treinada e cumpra um dever, acrescentando uma pessoa de talento à igreja, seu trabalho não ficará mais fácil? Você não terá sido leal no seu dever? Isso é uma boa ação diante de Deus. É o mínimo de consciência e senso que um líder deveria possuir. Amém. 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 Pela leitura, percebi que cultivar talentos é responsabilidade de um líder. Essa experiência me ajudou a perceber o quão significativo é esse trabalho. De um lado, é benéfico para o trabalho da igreja, pois permite que mais pessoas apliquem seus talentos no cumprimento de seus deveres. E avança ainda mais o trabalho da igreja. Por outro lado, dá aos irmãos uma oportunidade de praticar, o que beneficia sua entrada na vida. Tudo isso são feitos comemorados por Deus. Sim. A irmã Jan foi uma grande ajuda para mim em nosso tempo de cooperação. Ela me ajudou a compreender alguns princípios e a fazer algum progresso, e nosso trabalho foi mais tranquilo. Graças à minha comunhão, a irmã Jan fez melhorias em áreas em que era deficiente e ganhou alguma entrada. Percebi como é crucial seguir as exigências de Deus e aprender a cooperar. Só assim poderemos fazer o trabalho da igreja. Sim. Com essa experiência, ganhei um entendimento do meu caráter satânico e das minhas opiniões absurdas. E fui capaz de renunciar à minha preocupação com status e cumprir o meu dever. Essa era a salvação de Deus para mim. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus.